Oferecimento New Clean, sempre inovando. Vinac Consórcios, há mais de 45 anos realizando sonhos. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. É hora de falar de esportes, é o bate-papo de todas as manhãs ao vivo em 102,9 e também em áudio e vídeo em youtube.com/rádio Band Vale FM. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Seja bem-vindo, Antônio Carmo. Ótima terça-feira. Muito obrigado, Cláudio Nicolini. Um bom dia para você, bom dia aos amigos todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo, ano 21, em abril, hein? É isso aí. O tempo passa, a torcida brasileira, e o Jorge Castilho está chegando para pegar esse São José na sexta rodada. São José e São Bento de Sorocaba, jogo no estádio Walter Ribeiro nesta quarta-feira. E aí, Antônio Carlos, como é que você viu a apresentação do Jorge Castilho? Pô, parlatório, vamos subir, pouca água e vamos pro jogo. Jorge Castilho, que tem um belo trabalho no Maringá. Aquele Maringá que enfrentou o São José na Série D era do Jorge Castilho, não era, o Antônio Carlos? Exato. Ele citou isso, né, no vídeo divulgado pela assessoria de imprensa do São José, com o Celso Gomes, mostrando a chegada dele, o cumprimento, a confraternização lá com os jogadores, e depois a palavra dele lembrou, né, dos dois jogos. São José jogou a Série D do Campeonato Brasileiro 2024 e enfrentou o Maringá, que subiu naquele ano. O Maringá está na Série C há 2 anos, aliás, há um ano, 2025, né, subiu 2024, com o Jorge Castilho, que ficou quase 6 anos lá e fez realmente um belo trabalho. Naquele ano lá foi 1-1 o jogo no Martins Pereira e 3-0 para o Maringá, lá no estádio Willie Davis, lá em Maringá, uma das mais belas cidades do Brasil. E ele lembrou desse lance, falou da torcida, enalteceu, obviamente, a torcida joseense, aquela coisa toda. Hoje terá uma entrevista coletiva dele, aí para a imprensa poder participar, vai ser agora, 9 horas da manhã, e para poder falar aí, então, responder as perguntas dos jornalistas. E vai aí, Nicolini, chegando. Muita gente questiona até o seguinte: a contratação do Jorge Castilho é boa, não resta dúvida. Tem essa ótima passagem pelo Maringá. Depois, nesse período, ele esteve no Ipatinga, saiu do Maringá, foi para o Ipatinga, subiu com o Ipatinga da Série B para a Série A no Campeonato Mineiro, voltou para o Ipatinga. E agora saiu no final do ano passado e foi para o Uberlândia. E no Uberlândia, lá no Campeonato Mineiro, não se deu bem, 2 empates, uma derrota. Tomou de 5-0 do Cruzeiro, o que é normal, um time pequeno tomar de 5 de um time grande, e acabou sendo dispensado. E como o Maringá está mal no Campeonato Paranaense, Nicolini, já terminou lá a primeira fase, e o Maringá, que gastou bastante e queria de novo estar para disputar o título, o Maringá foi finalista das 2 últimas edições do Campeonato Paranaense, perdeu do Atlético Paranaense e perdeu do Operário, nas 2 vezes que fez a final, com o Jorge Castilho. E o Maringá vai disputar o quadrangular da morte agora lá, inclusive com o próprio Galo Maringá, aquele outro time que tem na cidade. Então, a coisa não ficou boa. E a torcida cobrou lá da diretoria, falando, por que não traz o Jorge Castilho de volta? Mas aí o São José conseguiu contratá-lo. Pois bem, parece que dá para fazer um bom trabalho, apesar de não ter conhecimento da história da 2, nunca dirigiu um time na Série A2, na Série A3, aqui em São Paulo. E outra coisa que pode complicar, Nicolini, é a qualidade desse elenco do São José, que, convenhamos, foi muito mal montado pelo técnico que saiu, Marcelo Marelli, e pelo executivo de futebol que continua, o Sidicley Menezes, que deu provas aí nesses 2 anos que está comandando o São José, montando o time, que não consegue fazer a montagem de um bom elenco, não. Inclusive a torcida falou, já saiu o Marcelo Marelli, sai o executivo também, o Sidicley Menezes, e vamos contratar um outro, trazer alguém Kombi, que possa... Bota o bonde na rua. Opa, já manda 2 carteiras para o departamento pessoal, já é mais fácil, né, de resolver isso aí, pronto, e vai seguir na vida. Eu penso assim também, não deu certo. Esse grupo aí que podia ir junto também, viu? Tem uns 2 ou 3 ali que, não vai jogador? Fazer falta nenhuma. Jogador, Você é bonzinho, hein? Você é bonzinho, 2, 3? Põe meia dúzia aí, 7, né? Só que tem um detalhe, Nicolini, o São José aí foi um dos erros muito grandes do Sidicley, foi ter inscrito já 25 jogadores. Então o Jorge Castilho vai chegar e vai falar, quantos jogadores podem ser inscritos? 26. Quantos eu tenho à minha disposição? 1. Ah, pô, mas peraí.
Aí é uma falta de bom senso, para não dizer que é outra coisa, né? Ninguém escreve 25 jogadores antes de começar o campeonato, Nicolas. No bom senso indica. Escreva 22, no máximo 23, deixa ali. Vai ter problema. Até a Ferroviária, que está liderando o campeonato, terá problema. Daqui a pouco aí, vê que vai faltar uma peça aqui, outra ali. Então, não faça isso. Fez bobagem, escalou, escreveu mal e trouxe alguns jogadores que verdadeiramente até agora nada fizeram que justificassem as suas contratações. E alguns que ficaram também não estão rendendo. Pois bem, então o que acontece, Nicolai? Vou relembrar uma história aqui de time grande. O Corinthians, em 87, fechou o primeiro turno do Paulistão na lanterna. Ia ser rebaixado. Era o Jorge Vieira, não sei quem o técnico. Aí, naquele ano, fechava-se o primeiro turno, começava o segundo turno do zero. Aí tinha os classificados para o quadrangular. Chegou Chico Formiga, que você tão bem conhece, homem que trabalhou com os meninos da Vila, no Santos, 78. E o Corinthians foi invicto o segundo turno inteiro, arrebentou com o mesmo time que estava lá. Mas aí foi o técnico, o Chico Formiga, que conseguiu. Era um time com ele conhecia o João Paulo, que estava na ponta esquerda, tinha jogado no Santos, o Valdir Pérez estava no gol, né, tinha o Dida na lateral, o Márcio Bittencourt, ele foi veteranos, o Marcelo, o Giba, e foi arrumando a casa lá. E o Corinthians chegou ao quadrangular final, foi finalista, perdeu o título para o São Paulo. Então, muitas vezes, o jogador que não está rendendo com o técnico consegue render melhor com outros, é normal. Isso é coisa que a gente vê corriqueiramente aí na história do futebol brasileiro. Então pode ser que o Jorge Castilho, com o seu conhecimento, apesar da idade ser igual, ele e o Marcelo Marelli, o currículo do Castilho é maior. O Marelli teve passagem pelo Taquaritinga e pelo Sertãozinho, onde ganhou a Série A3 do ano passado. O Castilho tem essa sua história no Maringá, de disputar campeonato brasileiro, disputar Copa do Brasil. Ele teve um jogo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil há 2 anos, que o Atlético passou nos pênaltis ou no empate, e o Cuca falou, porque time bem treinado aí por esse jovem aí, o Jorge Castilho. Teve esse elogio, né? Bom, vamos ver. Agora nem pode dar certo, pode não dar nada certo, e aí a gente vai comentar aqui vendo os resultados. Porque o tempo é curto, ele chegou ontem, treina hoje, joga amanhã, meu querido Antônio Carmo, e já joga domingo de novo, e é a correria do Campeonato Paulista da Série A2, depois vai ter uma semana, né, para treinar, para enfrentar o Taubaté no Clássico no Vale na outra sexta-feira. Então, a mudança foi estratégica, ele tem 2 jogos agora para conhecer o time, para ver, fazer os testes que ele quiser, mas é claro que precisa de pontos para encarar o Taubaté no estádio Joaquim de Moraes Filho na outra sexta-feira. Vamos acompanhar. Enquanto isso, os outros times que mandaram o técnico embora também estão chegando. O Vaguinho Dias, lá de Campinas, chegou na Inter de Limeira, já rodado, trabalhou muito tempo no Guarani, é ativo fixo lá do Guarani. Tá indo lá para a Inter de Limeira, conhece bem ali. E o Grêmio Prudente trouxe para mim o grande técnico aí da Série A2. Luciano Dias está de volta à intermediária, já subiu um caminhão de times aí, tem um belo currículo prestado e assume esse Grêmio Prudente, que também gastou dinheiro. E tinha falado antes do campeonato que queria vir para brigar pelo acesso, tá brigando lá embaixo. Enquanto isso, o 15 de Piracicaba tá no mercado, Antônio Carmo. E aí, essas novidades? Moisés Eguete, campeão da Copa Paulista, 1 ano do 15, foi dispensado domingo à noite, 15 muito mal no campeonato, ganhou na estreia depois 4 jogos sem vencer, e a Série A2, Nicolino, basicamente é isso. O Taubaté é que está segurando o técnico aí, os demais que estão ali embaixo, todo mundo já foi trocando o técnico. O Taubaté tinha uma reunião a portas fechadas ontem à tarde para resolver, como não saiu nenhum comunicado, acredito que continue com o Diego Coelho, e a ele será dada a oportunidade de reagir e tentar a primeira vitória quarta-feira em Lins. O time já viaja agora para Lins, não dá para perder tempo, a viagem é muito longa. Vamos ver o que o Taubaté vai fazer. E os times que estão lá embaixo, o São Bento Lanterna já trocou de treinador, o São Zé trocou de treinador, o Grêmio Prudente trocou, o 15 de Piracicaba trocou, a Inter de Limeira trocou, né? O pessoal que está lá embaixo. Você falou do Luciano Dias, zagueirão do Grêmio, lá do time do Filipão, reserva do Rivarola em 95, 96, aí transformou-se em técnico e surgiu subindo com o Rio Preto no Paulista, a Série A2 em 2007. Depois subiu mais 2 ou 3 times aí, e ele teve uma curta passagem pelo Taubaté. Ele foi contratado para ser técnico do Taubaté faz uns 2 ou 3 anos, ou mais, por aí. Aí o que aconteceu? Ele chegou, foi apresentado,
e aí recebeu uma proposta para trabalhar no Corinthians Paulista, como assistente, alguma coisa, deixou o Taubaté e foi embora. Aliás, o ano passado aconteceu a mesma coisa, né? Então o Taubaté tem sido vítima aí dos técnicos. E o Luciano Dias andou rodando por aí. Estava dirigindo o Sub-20 do Cruzeiro, foi campeão mineiro Sub-20, e Cruzeiro que agora ganhou a Copa São Paulo, né? Não era ele o técnico. Tem uma boa história, mas anda em baixa o atual estágio do Luciano Dias, comandando as equipes aí do futebol do São Paulo em baixa. Dos últimos times que ele trabalhou aí, que ele fez o seu desenvolvimento, o trabalho não foi bom. Fica mais para trás, mas tem um currículo e tem um nome muito bom, esse gauchão aí, o Luciano Dias, né, que pega, então, o Grêmio Prudente. Times que vão buscando a recuperação, não tem muito tempo, é a 5ª rodada que já se foi, agora amanhã já é a 6ª rodada, então, quer dizer, quem está para trás, que é o caso do São Bento, que vai pegar o São José, sabe, né? Ou ganha amanhã, que é o jogo de um time que não tem ponto, que é o São Bento, e um time que só tem 4, que é o São José. São Bento sabe que se não ganhar amanhã também, fica muito mais difícil para ele, né? E o São José ganhando amanhã, ele pula para 7 pontos, já dá um salto. Então, a estreia de um técnico, e a gente acompanha muito isso, né, Nicolas? A estreia de um técnico sempre renova as esperanças no time lá. Vamos ver o que esse pessoal faz a partir de amanhã, quando então novas caras estarão aí nos bancos, comandando as equipes. A Inter de Limeira, por exemplo, que mandou o Alberto Félix, que fez um bom trabalho no Taubaté ano passado embora, trouxe o Vaguinho Dias, será adversário do São José, sábado, no Martins Pereira. É isso. Vamos ficar de olho. No lado do 15 não chegou ninguém, vamos ver quem vem, né, Antônio Carmo? É quem falta apresentar técnico agora, né? E tem um detalhe, né? Os técnicos, tá vendo o regulamento aí, os técnicos dispensados da Série A2 não podem mais trabalhar na Série A2. Portanto, 15 falaram assim, eu vou pegar então o Marcelo Marelo. Não pode, porque ele já dirigiu o São José. Esses técnicos aí que saíram agora, Nicolau, ou vão para outro estado, ou esperam cair técnicos da Série A3, o que é muito comum. Série A1. Série A4 acho que já. Série A1 acho que não vai, né? Ninguém daí acho que vai receber uma chance numa Série A1, né? E aí tem que esperar um pouco aí para ver o que vai acontecer. É isso. Vamos ficar de olho. Boa sorte para o professor Jorge Castilho, que faz entrevista coletiva logo mais às 9 da manhã. Para você que acompanha a Águia Série A2, nos Donos da Bola, ao meio-dia, a reportagem completa, a palavra do professor. A gente vai ver tudo na tela da Band. O Antônio Carmo comenta lá também nos Donos da Bola. A gente vai acompanhar. Muito bom, Antônio Carmo. Enquanto isso, rapaz, olha, deixa eu te falar. Uma das novidades de ontem foi o Rafinha, ex-lateral do São Paulo, que aposentou, voltar como gerente de futebol. São Paulo começa a se mexer. Deram a mala, quer dizer, pegou a mala e foi embora aquele presidente picareta, e agora tá lá o velhinho cardeal, amigo de Didu Morumbi, que assumiu lá, eu não lembro o nome dele, mas é da época do Didu Morumbi, que assumiu 80 e poucos anos. Aqueles 85 anos, Henri Macis, né? Ele lá o Donatel bateram bola lá. Tem nome. Ele lá o Donatel e Paulo Machado de Carvalho bateram bola da inauguração do Morumbi, lá em 1960, no jogo contra o Sporting, que o Peixinho fez o gol do São Paulo, tava lá, né? Tudo pimpão. Beleza. Firme e forte. Tá mexendo, Antônio Carmo. Tá mexendo, né? Tem que mexer o doce, né? Tá. É porque saiu o Muricy que pediu conta, e o Muricy, é impressionante, né? Como que às vezes um ídolo de um clube acaba sendo fritado. O Muricy, jogador, né? Ótimo jogador, pintou lá no São Paulo desde 69, no time do Dente de Leite, que perdeu o campeonato da TV Tupi para o Nacional, o gol do Monga, que depois morava em Taubaté, né? E ele ficou no São Paulo, se transformou num ídolo, foi para a América do México, voltou e tal. E como técnico, principalmente, né, tricampeão brasileiro com o São Paulo 2006, 7 e 8, e depois rodando por aí, campeão com o Santos e tudo mais, Fluminense, e o Muricy voltou para ser o manager, o executivo, sei lá qual é a função dele lá, e não deu certo, o pessoal reclamou muito, a torcida já não está fazendo nada, só fica lá sentado, não resolve nada. E o Muricy foi embora agora também, com a saída do Júlio Casares, então chegou o Rafinha, que nunca teve essa função.
E também eu vi uma matéria, ídolo do São Paulo, ídolo, o Rafinha jogou 2 anos no São Paulo, foi campeão paulista aí, para com isso também, né? Ídolo foi o Cafu, ídolo foi o Raí, foi o Diego Aguirre, dos mais novos aí, pra gente falar desse, foi o Zete, né? Ídolo absoluto, né? Bicampeão mundial e tudo mais. Então, o Rafinha chegou. E como no domingo, acho, sábado, lá depois da derrota para o Palmeiras, o Crespo falou, nós vamos entrar no Brasileiro primeiro pensando em não cair. Quando que você ia ouvir uma frase dessa, Nicolinho, de um técnico do São Paulo Futebol Clube, o glorioso São Paulo Futebol Clube, vamos entrar no campeonato para não cair, fazer 45 pontos. Olha, ele jogou a melancia lá embaixo, realmente ele encarou, ele falou, tem jogador que não recebe há 3 meses, a coisa está enrolada, e o presidente lá já falou que isso não se fala, e o Rafinha falou, perdedor aqui não serve. Então o pessoal já está falando, já chegou fritando o Crespo. E aqui nós vamos jogar para ser campeão, né? Então tá bom. Vamos ver se resolve alguma coisa, o que pode fazer aí, né, Nicolino? Não é dali. Apesar de que, realmente falei que não é dali que vai resolver, mas tem um detalhe assim, né? Todos os times aí bons que caíram de nome, a coisa estava tudo estourada lá na direção, a parte administrativa, reflete dentro de campo, né? Isso é quase que natural. É isso. É uma das novidades dessa segunda-feira aí, pelos lados do São Paulo. Grande expectativa para amanhã, Antônio Carmo, com o sorteio da Copa do Brasil, né? E também a estreia do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, começa amanhã com 8 jogos. É isso aí, nós vamos ficar de olho em tudo, tá bom? A Copa do Brasil saiu o sorteio dos primeiros jogos, aqueles que Primavera de Indaiatuba vai jogar, né, o Velo Clube, o pessoal, são 128 clubes da Copa do Brasil, então são várias fases, e aí amanhã tem o sorteio dos mandos, os jogos já foram definidos, tem o sorteio dos mandos de campo, e depois vai ter o sorteio também já da segunda fase, também entram clubes menores, os pitbulls, aí, os grandões entram apenas, acho que nas oitavas de final, ali pra frente. Essa Copa do Brasil aí com muito mais gente. Mandar um abraço aqui pro árbitro Cleiton, o Pezão de Ubatuba está nos ouvindo aqui, está nos acompanhando, dizendo que concorda com a gente aqui sobre essa situação toda. O Cleiton, que é árbitro de qualidade lá no futebol de Santa Catarina, de Ubatuba. Isso. Boa. Galera do falando também ligada à terra de Conrado Baluti. Pois não, o Antônio Carlos. Falando litoral, ia falar, mandar um abraço aqui, desejando pronta recuperação para o nosso amigo menino da Vila, o Cardim, Luiz Carlos Cardim, que foi eleito vereador, né, em São Sebastião, e ele teve um problema, um AVC no domingo, está internado e está se recuperando. O Conrado Baluti pode depois até trazer a matéria para nós aí, lá em São Sebastião. E desejando pronta recuperação para o Cardim, que foi um dos meninos da Vila, lá com a gente falei dos meninos da Vila agora há pouco, aí do Chico Formiga. Sim. O Cardim está internado lá e esperamos que ele se recupere. Gente boa demais, conta histórias, a história que ele contou do Ailton Lira, chegando na Vila Belmiro, vindo lá de Juiz de Fora, Poço de Caldas, onde é que o Poço de Caldas, que o Ailton Lira chegou, o Cardim falou para nós assim, estava ele, o Juari, daí chegou aquele rapaz meio velhinho assim, né? Que é isso aí? Chuteirinha na mão, lembra quando a gente chegava com a chuteirinha assim na mão? Não tinha esse negócio de chegar já tá tudo pronto lá, não? Daí os caras apresentaram, segurando. E um rapaz novo veio jogar com a gente aí, o Ailton Lira, vai estar treinando conosco. Legal, então, os caras deixaram. Aí começou o treino, o Ailton Lira começou a bater na bola. O Cardinho começou a olhar e falou assim, perdi a vaga. Pode colocar o rapaz para jogar aí, que já chegou só em 3 toques, 4 na bola. O Cardinho falou, esse vai. E arrebentou, né? Boa recuperação para o Cardinho. É isso, meu querido. Boa recuperação para ele. Gente da melhor qualidade, a audiência qualificada do bate-papo esportivo. Para a gente ir embora, deixa eu só fazer um registro que a gente não fez ontem. No final de semana, o São José perdeu para o Flamengo no Super 8 do NBB, 7-8, 7-4, não fez feio, mas ficou fora, meu querido Antônio Carmo. E o Flamengo segue no Super 8, São José espera o segundo turno, pois não? Hoje já começa. Eu até tirei aqui para ouvir,
recebi um áudio, o Edertano, o áudio é difícil ouvir que eu estou falando, mas deu uma ouvida aqui no que você falou. Edertano falou, concordo com você, cara, Rafinha nunca foi ídolo. Esse jogou com a camisa 2 de São Paulo, fez gol de cabeça no Emerson Leão em 1985, 2-2 do Morumbi. Então imaginou o Edertano fazendo, e a zaga do Palmeiras era Wagner, Bacharel e Márcio, que era igual o Rossini, batia em todo mundo, né? Bola cruzada da esquerda pelo Nelsinho, ele entrou, mas ele não subiu, ele abaixou. Ele se jogou na bola, né, Edertano? E fez o gol de cabeça no Emerson Leão. Abraço aí pro Edertano, também tem história para contar aí, Nicolinho, em Taubaté, ele da família Taino, com Toninho Taino, o rei de Salvador, tá nos ouvindo aí. Deu para ouvir um pedacinho do áudio aqui, você dizendo que concorda com a gente, que Rafinha nunca foi ídolo no São Paulo, mas não foi mesmo, né? E vou falar pra você que o Éder jogou mais do que o Rafinha na lateral, porque era mais difícil, tá bom, Antônio Carlos? Naquele tempo era muito mais difícil, o Edertano jogava mesmo, baixinho era bom de bola, viu? É isso, um abraço pro Éder e pro Toninho, que eu encontrei no fim de semana no supermercado. Toninho falou que eu encontrei no açougue. Encontrei o Toninho no açougue aqui no Taubaté, outro dia no supermercado. Aquela costela, é onde eu encontro. Aquele churrascão. É bom. Coisa boa. Bom Muito demais, bom. Antônio Carmo. Um abraço para todo mundo que nos acompanha. A gente volta amanhã. O Australia Open continua. Nenhuma zebra? Alguma desfilou? Nenhuma zebra, Sabalenka ganhou, acho que é Coco Gauff que saiu, perdeu o jogo dela, acho que foi para Ribaquilo, não estou bem certo, um grande jogador americana, mas o Alcaraz estava jogando agora há pouquinho aí, não sei se ainda está jogando, né, e já estava ganhando de 1-0 o seu jogo, e as partidas vão se afunilando lá, os jogos vão chegando para a fase já de quartas de final, passando para a semifinal, mas os grandes estão ali, seguindo. Ontem tivemos a Sabalenka à noite ganhando com tranquilidade da norte-americana Iva, alguma coisa. O Alcaraz já está ganhando 2-0 do Deminan, o tenista australiano, fez 7-5, 6-2, já está 4-1 no terceiro set, já pode apostar aí 3-0 para Carlos Alcaraz, e vamos seguindo aí com os jogos. A Coco Gauff perdeu para Svitolina, Helena Svitolina, ucraniana, boa jogadora também, e tanto no masculino como no feminino, o pessoal vai chegando com força. Deixa eu só fazer um registro, hein? Baita vitória do Guarani contra a Portuguesa. Verdade. No Paulistão, Antônio Carlos. Ontem, né? Um gol do Jonathan Costa, entra no G8, embala pro derby, e a Portuguesa quebra o olho, Antônio Carlos. A Portuguesa não podia, esse era o jogo, como o campeonato é muito curto, a gente tem falado aqui desse torneio início aí, né, Nicolino? É muito rápido, quem tropeça em casa, esse era jogo de 6 pontos, jogo de times iguais, né, Guarani e Portuguesa. Se a Portuguesa, por exemplo, ela conseguiu ganhar de São Paulo, perdeu do Palmeiras, normal, mas ganha de São Paulo. Aí, nossa, então deu um salto, mas aí jogou tudo fora, perdendo do Guarani, né? Guarani que recuperou-se bem, conseguiu empatar com o Santos, ganhou fora do Velo e agora ganhou fora também da Portuguesa, sobe no campeonato. É isso. Amanhã a gente volta para o bate-papo. Excelente terça-feira, Antônio Carlos. Grande abraço. Obrigado, Cláudio Nicolina, você, aos amigos todos que nos honram sempre com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima terça-feira, hein, gente? Até mais. Agora 8h40, vamos para as atualizações das rodovias e também das estradas que cortam a nossa região com o Dino Machado. Carol, 8h40, atualização então das principais rodovias.